Quando o Diego me ligou, na sexta à noite, achei que ele tinha pirado de vez. Cara, você tem que vir, vai ser épico, ele gritou, quase estourando o alto-falante do meu celular. Ele e o resto da galera estavam planejando acampar em uma praia que ninguém conhecia. É longe, mas vale a pena. A praia tem umas dunas que fazem uns sons estranhos à noite. É tipo místico, mano. Fiquei meio relutante, mas acabei cedendo. Quem é que recusa uma aventura assim? Saímos no sábado cedo, eu, Diego, a Gabi, o Rafa e a Luana. No caminho, todo mundo estava animado, menos eu. Sei lá, tinha algo estranho na história da praia. E não era só a parte das dunas sussurrantes. Era como se... Sabe quando você sente que está indo para um lugar onde não deveria? Mas calei a boca e entrei na vibe deles. Chegamos no fim da tarde. A praia era deserta, cercada de dunas gigantes. E o barulho do vento realmente parecia uma voz baixa, sussurrando alguma coisa. Tá vendo? É disso que eu estava falando, Diego gritou, com aquele sorriso exagerado. Montamos as barracas perto de uma fogueira improvisada. Enquanto o sol sumia no horizonte, comecei a sentir um frio na espinha que não tinha nada a ver com o vento. A primeira noite foi bizarra. Não sei explicar direito. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi passos. Passos bem ao lado da barraca. Meu coração disparou. Quem mais estaria ali, numa praia isolada, àquela hora? Levantei devagar e abri o zíper da barraca, tentando não fazer barulho. Lá fora, a fogueira tinha quase apagado, e as sombras das dunas eram ainda mais assustadoras sob a luz da lua. Foi aí que eu vi uma figura encapuzada, parada no topo de uma das dunas, olhando direto pra gente. Não se mexia, só olhava. Diego! Sussurrei, tentando acordá-lo sem gritar. Ele resmungou algo e virou para o lado, ignorando. Quando olhei de novo, a figura não estava mais lá. Passei o resto da noite em claro, ouvindo os sussurros do vento e sentindo que alguém estava nos observando. De manhã, contei o que tinha visto. Ah, para com isso, tá impressionado com as histórias. Gabi riu, enquanto Rafa dizia que devia ter sido um pescador ou coisa assim. Mas eu sabia que não era. Quando saí da barraca, as pegadas estavam lá, profundas na areia, indo e voltando ao redor do nosso acampamento. A praia é cheia de histórias, disse Luana, tentando quebrar o clima pesado. Mas, naquele momento, eu tive certeza de uma coisa. A gente não estava sozinho ali. Eu tentei seguir aquelas pegadas, sabe? Só para ver até onde iam. Mas, acredite ou não, elas simplesmente desapareciam na areia. Era como se alguém tivesse andado ao redor das barracas e depois evaporado. O Diego, claro, fez piada. Deve ser o Gasparzinho dando um rolê. Todo mundo riu, menos eu. Aquilo não era engraçado. Passamos o dia explorando a praia, tentando esquecer as pegadas. O lugar era bonito, mas havia algo pesado no ar, como se as dunas estivessem nos observando. A cada rajada de vento, o som estranho voltava. Parecia palavras. Não sei explicar. Só sei que, quanto mais tempo ficávamos ali, mais eu sentia um aperto no peito. Foi no fim da tarde que achamos aquele negócio enterrado na areia. O Rafa tropeçou e, quando olhamos, era uma estátua pequena, toda esquisita. Um homem encapuzado, igualzinho à figura que eu tinha visto na noite anterior. Tinha uns símbolos gravados na base, mas ninguém fazia ideia do que significavam. Cara, isso é muito louco. Vou levar para casa, Diego disse, já guardando a estátua na mochila. Gabi e Luana riram, achando tudo uma grande brincadeira. Eu só queria ir embora. Mas claro, ninguém me ouviu. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei na barraca, olhando para o teto, ouvindo o vento. O som estava mais forte, quase como se estivesse gritando. E então, aconteceu. Acordei com o grito da Gabi. Saí correndo da barraca e vi ela parada, apontando para a barraca do Rafa. Ele sumiu! Ela gritava desesperada.
A barraca estava aberta, vazia, com um rastro de sangue na areia que levava até as dunas. Todo mundo ficou paralisado, sem saber o que fazer. Isso não está acontecendo, cara. Isso não está acontecendo. Diego repetia, andando de um lado para o outro. Tentamos seguir o rastro, mas ele desaparecia no meio das dunas, assim como as pegadas de antes. Era como se o Rafa tivesse sido levado por algo que não queria ser encontrado. Passamos o resto da noite em volta da fogueira, ninguém falando nada. O vento continuava sussurrando e eu tinha a sensação de que, a qualquer momento, aquela figura encapuzada ia aparecer de novo. Mas dessa vez ela não ficaria só olhando. Amanheceu, mas nenhum de nós se mexeu. O Rafa estava desaparecido e ninguém sabia o que fazer. A gente precisa sair daqui agora, falei com a voz trêmula. Diego, que sempre tinha sido o mais confiante do grupo, estava visivelmente abalado. Ele olhou para a gente e concordou com um aceno de cabeça. Enquanto juntávamos nossas coisas, o Diego tirou a estátua da mochila. Eu acho que isso tem a ver com o que está acontecendo, ele murmurou, pela primeira vez, parecendo preocupado. Então deixa isso aqui, Gabi gritou, mas o Diego hesitou. E se for importante? E se a gente precisar disso para entender o que está rolando? Eu queria gritar para ele que não era hora de tentar entender nada, mas algo dentro de mim dizia que ele estava certo. Algo naquela estátua parecia vivo. Enquanto discutíamos, o vento soprou mais forte e dessa vez os sussurros eram claros. Todos nós ouvimos. Não eram apenas sons, eram palavras e elas diziam: vocês não deveriam estar aqui. O silêncio tomou conta. Então decidi: a gente vai descobrir o que está acontecendo. Peguei a estátua das mãos do Diego e me virei para aquelas dunas sinistras. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca, mas eu sabia que a resposta estava lá. Caminhamos em silêncio, seguindo os rastros que desapareciam na areia. Quanto mais avançávamos, mais os sussurros aumentavam. Chegamos ao topo de uma duna maior. E foi quando vimos uma entrada escondida, meio coberta pela areia. Parecia uma caverna, mas tinha algo errado. As bordas da entrada estavam marcadas com os mesmos símbolos que tinham na estátua. Vocês estão vendo isso? Luana sussurrou, segurando a mão da Gabi com força. Ninguém respondeu. Só seguimos em frente. A caverna era fria e úmida e o som do vento ecoava como um lamento. O chão estava coberto de ossos. Sim, ossos humanos. Eu quis sair correndo, mas algo me puxava para continuar. No fundo da caverna, encontramos um altar. E ali, bem no centro, outra estátua, maior, mais assustadora. Isso é um ritual, Diego murmurou, os olhos arregalados. Antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, o vento parou. O silêncio era ensurdecedor. Foi então que percebemos, não estávamos sozinhos. Alguém ou alguma coisa estava ali nos observando. E aí ela apareceu. A figura encapuzada, saindo das sombras. Só que dessa vez ela não estava distante. Estava perto. Perto o suficiente para vermos que não era humana. As mãos longas, os olhos negros, o rosto coberto por um capuz que parecia pulsar. O ar ficou pesado e todos nós congelamos. A figura encapuzada avançou lentamente, o som de seus passos ecoando na caverna. Ninguém conseguia se mover. Era como se o ar tivesse se transformado em algo sólido, nos prendendo no lugar. Ela parou diante do altar, suas mãos magras e pálidas, estendendo-se para a estátua maior. Foi então que a voz sussurrante preencheu o espaço, mas agora estava clara como um trovão. Vocês profanaram o lugar dos antigos. O Diego finalmente conseguiu se mexer. Ele segurava a pequena estátua, os olhos arregalados de terror. É isso que ela quer, ele gritou, balançando a estátua na mão. Essa coisa está conectada a ela. Antes que alguém pudesse reagir, a figura girou a cabeça em direção a ele, rápido demais para ser humano.
Diego caiu no chão, tremendo, como se algo estivesse sugando o ar dele. Foi aí que percebi. A única maneira de acabar com aquilo era destruir a estátua. "Me dá isso!" gritei, arrancando a estátua das mãos do Diego. A figura encapuzada começou a se mover mais rápido, as sombras ao redor dela crescendo, preenchendo a caverna como uma onda de escuridão. Eu corri em direção à entrada, a estátua apertada contra o meu peito. "Não deixe ela te pegar!" Luana gritou, a voz dela ecoando como um tiro. Olhei por cima do ombro e vi Gabi e Luana tentando arrastar o Diego, que parecia quase inconsciente. A figura estava perto, tão perto que eu podia sentir o frio emanando dela. Cheguei ao topo da duna e, com toda a força que consegui reunir, joguei a estátua contra uma rocha. Ela se despedaçou com um som que parecia um grito humano. Por um momento, tudo ficou quieto. Então a figura encapuzada gritou. Um som horrível, como metal sendo rasgado, ecoou pelas dunas. Ela começou a se dissolver, se desmanchando no ar como fumaça, enquanto os sussurros se transformavam em gritos agonizantes. O silêncio voltou, mas não era um silêncio confortável. Era como o momento depois de um terremoto, quando você percebe que ainda está vivo, mas não tem certeza de como. O Diego estava pálido e tremia sem parar, mas estava vivo. Gabi e Luana estavam chorando. E eu só queria sair dali. Descemos as dunas correndo, sem olhar para trás. Cada passo na areia parecia nos levar mais longe daquela caverna, mas a sensação de que algo ainda nos observava não desapareceu. Quando chegamos ao acampamento, pegamos nossas coisas às pressas e nos mandamos. No caminho de volta, ninguém falou nada. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso de nunca mais mencionar o que aconteceu. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não tinha acabado. As dunas sussurrantes tinham seus segredos e nós tínhamos mexido em algo que não deveríamos. Mesmo agora, enquanto conto isso, sinto um arrepio. Às vezes, no meio da noite, juro que ouço aqueles sussurros de novo. E toda vez que isso acontece, me pergunto, será que a figura encapuzada realmente desapareceu? Ou será que ela está só esperando para nos encontrar de novo? Eu não queria ir. Sério. Sempre fui mais do tipo que prefere ficar em casa assistindo a qualquer coisa na TV do que me enfiar em festas cheias de gente que mal conheço. Mas naquela noite, a insistência do Davi foi demais. Cara, é só uma festa na praia. Vai ser divertido. Música, fogueira, gente bonita. Você precisa sair desse casulo, ele dizia, praticamente me arrastando. Acabei cedendo. Peguei minha mochila, joguei um casaco qualquer dentro e fomos. A praia ficava a uns 20 minutos de carro, numa área mais afastada da cidade. Quando chegamos, confesso que a vibe estava incrível. A fogueira iluminava os rostos de pessoas que riam, bebiam e dançavam. E as ondas quebravam suavemente ao fundo. O cheiro de sal, misturado com a fumaça da fogueira, tinha algo de hipnotizante. Tudo parecia normal, até que a Marina, uma das amigas do Davi, gritou: "Gente, olha isso!" Todo mundo parou o que estava fazendo e olhou em direção ao mar. Ele estava sumindo. Quer dizer, as ondas recuavam como se alguém tivesse puxado um tapete de água. Era estranho pra caramba, porque não era maré baixa normal. Era rápido demais. Alguns caras mais corajosos, ou idiotas, correram para ver o que tinha sido exposto. No começo, eram só conchas grandes, pedaços de madeira, mas depois as coisas ficaram mais bizarras. Uma corrente enferrujada, pedaços de roupas rasgadas, até algo que parecia um osso. Eu não queria acreditar, mas, mano, aquilo parecia mesmo um osso humano. Isso é loucura. A gente devia voltar para a fogueira, eu falei, tentando convencer o Davi e a Marina. Mas eles estavam curiosos demais. Relaxa, é só maré baixa. Talvez restos de algum naufrágio antigo, sei lá, ele respondeu, tentando parecer tranquilo.
A inquietação crescia em mim. E do nada, senti aquela sensação horrível de estar sendo observado. Não era coisa da minha cabeça, eu juro. Era como se algo ou alguém estivesse espreitando, esperando. A maré continuava recuando e o clima, que antes era descontraído, ficou pesado. Mesmo os mais animados começaram a sentir algo diferente no ar. "Tá estranho isso, né?" ouvi alguém comentar. De repente, um barulho alto cortou a noite, como um rugido abafado vindo do fundo do mar. Antes que a gente pudesse reagir, uma onda escura começou a surgir no horizonte. Mas não era água normal. Era espessa, quase como lama, e o cheiro era insuportável, uma mistura de ferro e podridão. "Corre!" alguém gritou, e foi um caos total. Eu me virei para correr, mas vi Clara, uma das meninas que estava mais próxima do mar, tropeçar. Ela caiu de cara na areia. "Clara!" gritei, correndo até ela. Eu tentei puxá-la, mas aquela coisa estava mais rápida do que qualquer onda que eu já tinha visto. Antes que eu pudesse fazer algo, ela foi arrastada. "Não!" gritei, mas não dava para lutar contra aquilo. A onda tomou conta da praia e por alguns segundos parecia que ia engolir todo mundo. Quando passou, a praia estava um caos. Algumas pessoas tinham conseguido correr para a cabana onde guardavam as coisas. Eu e Davi também conseguimos chegar lá. Dentro da cabana, todo mundo estava apavorado. "O que foi isso?" alguém perguntou, mas ninguém tinha resposta. Do lado de fora, o som das ondas parecia errado. Era como se algo grande estivesse se mexendo ali. Algo vivo. "Clara, ela tá lá fora", eu disse, quase sem fôlego. Mas ninguém teve coragem de sair. E para ser sincero, nem eu. Quando o dia amanheceu, a praia parecia outra. O que antes era um lugar vibrante, cheio de música e risadas, agora estava deserto, com um silêncio assustador. O cheiro horrível ainda estava lá, mas a onda desapareceu, como se nunca tivesse acontecido. Só que a areia contava outra história. Marcas escuras estavam por toda parte, como manchas de sangue seco. Vários objetos que a maré trouxe ainda estavam espalhados. Pedaços de roupas rasgadas, ossos, sim, ossos, e um anel que eu sabia que era da Clara. O coração afundou no peito. Não havia sinal dela. Davi tentou ligar para a polícia, mas a resposta foi lenta. "Vocês estavam bêbados, né?" Eles perguntaram como se fosse alguma piada de mau gosto. Mesmo assim, prometeram enviar uma equipe para dar uma olhada. Nós decidimos esperar, sentados na areia, encarando o mar. O silêncio entre a gente era pesado, como se ninguém quisesse ser o primeiro a dizer o óbvio. Clara não ia voltar. E, mano, foi quando eu percebi. Tinha algo errado com o mar. Ele estava calmo demais, quase morto. 2 dias depois, o telefone do Davi tocou. A polícia encontrou o corpo da Clara não muito longe dali, numa parte isolada da praia. Eu me ofereci para ir com ele até o local. Acho que no fundo eu só queria, sei lá, algum tipo de encerramento. Mas o que eu vi lá só piorou as coisas. A Clara, meu Deus, ela estava irreconhecível. O corpo dela estava coberto de marcas, parecia mordidas, só que não eram de animais normais. Eram humanas, ou pelo menos pareciam. Um dos policiais nos chamou de canto. "Olha, as marcas são estranhas, não conseguimos identificar a origem delas. Parece humano, mas não é exatamente igual. Vamos investigar, mas não contem com muitas respostas." Eu saí de lá com o estômago revirado e 1 milhão de perguntas. Que tipo de coisa poderia ter feito aquilo? O mar? Não, era impossível. Era o que eu queria acreditar, pelo menos. Já faz meses desde aquela noite, mas a verdade é que ela nunca me deixou. Às vezes, quando eu fecho os olhos, consigo ouvir o som daquela onda, o cheiro podre volta e vejo a Clara sendo arrastada de novo. É um loop infinito na minha cabeça. Eu tentei seguir em frente, mas ninguém consegue escapar do que aconteceu naquela praia. O Davi, ele sumiu.
cortou contato com todo mundo. Marina foi morar em outra cidade e eu fiquei sozinho com as memórias. Às vezes leio sobre lendas locais, histórias de praias amaldiçoadas e coisas do tipo. Em uma delas, encontrei algo que me deixou arrepiado. Era sobre o Banquete das Águas. Uma antiga crença de que o mar, de tempos em tempos, exige sacrifícios para acalmar suas forças. As vítimas são escolhidas, levadas e consumidas. Não sei se acredito nisso, mas não consigo olhar para o mar da mesma forma. E se você está me ouvindo, fica aqui o meu aviso. Não confie no silêncio das ondas, nunca. O mar guarda segredos que nenhum de nós está preparado para descobrir. Eu sempre fui do tipo que gosta de explorar lugares novos, especialmente aqueles que ninguém dá muita bola. Foi assim que acabei numa cidadezinha litorânea, bem afastada do resto do mundo. Eu estava com a cabeça cheia e a ideia de passar uns dias ouvindo o som do mar parecia perfeita. Só que, mal sabia eu, aquela viagem ia mudar minha vida para sempre. Na primeira noite, depois de deixar minhas coisas na pousada, decidi dar uma volta na praia. Era o tipo de lugar que parecia saído de um sonho. Areia branca, o som das ondas quebrando e nenhuma viva alma por perto. Perfeito para tirar umas fotos, pensei. Estava tudo tranquilo até que ouvi risadas. Achei que era coisa da minha cabeça, sabe? O vento, talvez. Mas enquanto caminhava, elas ficavam mais altas. Pareciam de crianças. Olhei para todo lado, mas a praia estava completamente deserta. A risada virou um tipo de sussurro, só que vinha do mar. Foi aí que um arrepio subiu pela minha espinha. Mesmo assim, dei de ombros, tentando não pirar. Era só o vento, certo? No dia seguinte, enquanto revisava as fotos no computador, percebi algo estranho. Em algumas imagens havia sombras pequenas, como de crianças, bem ao fundo, perto das ondas. Eu sabia que não tinha ninguém lá na hora. Meu coração começou a acelerar, mas a curiosidade me venceu. Naquela noite voltei à praia. Cheguei lá e fiquei observando. Era quase meia-noite quando vi. Pequenas figuras estavam correndo pela areia, bem rápidas, quase como vultos. Peguei minha câmera e corri na direção delas, mas quando me aproximei, elas desapareceram, como se nunca tivessem estado ali. A única coisa que ficou foi o som das ondas e os sussurros. Na manhã seguinte, decidi perguntar sobre o que estava acontecendo. Falei com a dona da pousada, uma senhora simpática, mas quando mencionei as risadas e as sombras, o sorriso dela sumiu. Você viu coisas que não devia, foi tudo o que ela disse. Claro, isso só me deixou mais intrigado. Conversei com outros moradores, mas ninguém queria falar muito, até que encontrei Dona Helena, uma idosa que passava as tardes sentada perto do mercado. Quando contei o que tinha visto, ela me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. As crianças da praia. Elas foram levadas pela maré há muitos anos. Ninguém nunca encontrou os corpos. Desde então, dizem que elas ainda estão por aqui, presas entre os mundos. Aquela noite, voltei à praia, desta vez com um gravador além da câmera. Eu queria respostas, estava tudo calmo no início, mas então ouvi meu nome. Sim, meu nome. Os sussurros estavam me chamando. Algo dentro de mim dizia para seguir até a água, e eu quase fui. Só que, no último segundo, voltei correndo. Mas os sussurros não pararam. Eles me seguiram até os sonhos. Eu sonhei com as crianças. Elas estavam ao meu redor, os olhos cheios de lágrimas, implorando por ajuda. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Depois de dias sem dormir direito, resolvi investigar mais a fundo. Encontrei uma biblioteca pequena na cidade e, no meio de jornais velhos, li algo que gelou meu sangue. Na década de 1950, um culto local tentou realizar um ritual na praia para invocar algo do oceano. As crianças que desapareceram estavam lá naquela noite.
Ninguém sabe o que aconteceu exatamente, mas as descrições batiam com tudo o que eu tinha visto e ouvido. Naquela noite, fui à praia pela última vez, decidido a acabar com aquilo. Levei o gravador, a câmera e uma lanterna. Cheguei e fiquei esperando. As crianças apareceram, mas dessa vez elas não corriam nem desapareciam. Ficaram paradas, olhando para mim, como se esperassem algo. Os sussurros estavam mais altos, quase ensurdecedores, mas eu consegui ouvir algo diferente no meio de tudo. Ajude-nos. De alguma forma, eu sabia o que fazer. Repeti as palavras que ouvi nos sussurros e segui as instruções que pareciam surgir na minha mente. O ar ficou pesado e o som das ondas virou um grito. As figuras desapareceram uma a uma, até que só restou o silêncio. Depois daquela noite, arrumei minhas coisas e fui embora. Mas o que aconteceu naquela praia ainda me persegue. Não sei se realmente ajudei as crianças ou se de alguma forma libertei algo ainda pior. O silêncio que ficou no final não era de paz, mas de algo esperando. Se algum dia você estiver naquela praia e ouvir risadas ou sussurros, vá embora. Não olhe para trás. E, acima de tudo, nunca, jamais chegue perto da água. Sempre gostei de sair da rotina, principalmente quando as coisas ficavam pesadas demais na cidade. E foi exatamente isso que eu estava sentindo naquelas semanas. Trabalho demais, um estresse doido. Quando minha amiga Clara me convidou para passar um fim de semana em uma praia remota, sem ninguém por perto, eu não pensei duas vezes. A Praia do Silêncio, ela me disse, um lugar escondido, onde não tem muito movimento. Perfeito, pensei. Aquelas praias vazias, onde você consegue ouvir a si mesmo, sem os barulhos da cidade, com uma boa câmera e espaço para fotografar paisagens sem ninguém atrapalhando. Cheguei lá no final da tarde. A praia era incrível, quase deserta, com o sol se pondo por trás das montanhas. A areia parecia até fofa demais, como se a praia tivesse sido feita só para nós. Mas enquanto caminhávamos pela orla, eu comecei a perceber uma sensação estranha. Algo não estava certo, mas não sabia dizer exatamente o que era. Clara falava sobre o quão maravilhoso era estar ali, mas em alguns momentos olhava para o horizonte, como se esperasse algo. E então ouvi. Não era o som do vento, mas sim um sussurro. Um murmúrio que parecia vir de algum lugar distante. Não falei nada. Apenas olhei para ela, tentando me convencer de que era só imaginação. Ela percebeu o meu silêncio. Você ouviu também? Perguntou. Eu acho que sim, respondi, já começando a achar que talvez não fosse o melhor lugar para relaxar, mas Clara estava tão empolgada. Vamos dar mais uma volta, você vai ver, aqui é o lugar perfeito para esquecer tudo. Então seguimos, mas o sussurro continuava. E uma sensação de que algo nos observava não me deixava em paz. Na manhã seguinte acordei cedo, querendo tirar algumas fotos da praia, antes que as pessoas chegassem. Clara estava dormindo, então aproveitei para explorar por conta própria. O ar estava fresco, o céu claro, mas algo ainda me incomodava. Quando cheguei perto da água, notei algo estranho. Havia pegadas, grandes, profundas, acompanhando as minhas, como se alguém estivesse andando ao meu lado. Mas eu não conseguia ver ninguém. Fui até a beira da água e observei aquelas marcas na areia. Pareciam recentes, mas a praia estava vazia. Olhei para os lados, mas ninguém aparecia. Uma sensação de frio percorreu minha espinha. Não era possível que alguém estivesse ali antes de mim e Clara. Ela estava dormindo e, mesmo se estivesse acordada, nunca teria ido sozinha até aqui. Tirei algumas fotos, tentando ignorar a crescente sensação de que algo não estava certo.
Mas quando olhei para as pegadas novamente, elas estavam mais distantes, como se alguém estivesse se afastando de mim. E ali, pela primeira vez, eu senti uma presença. Como se algo ou alguém estivesse me observando. Eu dei meia volta e, ao olhar para a areia novamente, vi que as pegadas tinham mudado. Elas pareciam agora seguir em direção ao mar. Como se a pessoa estivesse indo para dentro da água. Eu congelei, olhando para aquelas marcas que desapareciam nas ondas. Você está bem? Clara apareceu de repente, me fazendo pular. O que você está olhando? Fiquei quieto por um momento, tentando colocar as palavras certas, mas minha garganta estava apertada. Eu vi algo. Alguém estava aqui, Clara. Pegadas. E elas desapareciam na água. Ela riu um pouco nervosa. Você está exagerando. São só pegadas. E eu duvido que alguém tenha vindo até aqui sozinho. Mas eu não tinha certeza. Algo naquelas pegadas parecia errado. Como se fosse algo além da simples caminhada de um ser humano. A sensação persistia. E quanto mais eu tentava esquecer, mais o silêncio da praia parecia me engolir. O mar estava estranho, a água parecia mais agitada, e os sussurros, de novo, estavam lá, começando a ficar mais altos, mais urgentes. Depois daquele momento estranho, decidi que era melhor não pensar muito sobre as pegadas. Talvez estivesse cansado, ou com a mente pregando peças, mas durante o café da manhã, Clara começou a conversar com um pescador local que estava sentado na varanda da pousada onde estávamos hospedados. Ele parecia um cara experiente, daqueles que conhecem todos os cantos do lugar. Clara, sempre curiosa, perguntou sobre a Praia do Silêncio, como ela ganhou esse nome. O pescador olhou para nós com um rosto sério, o tipo de expressão que faz o clima ficar pesado em segundos. Vocês precisam tomar cuidado por aqui, ele disse, ajustando o chapéu de palha. Essa praia tem uma história sombria. Eu ri, tentando aliviar o clima. História sombria? Tipo o quê? Fantasmas? Ele não riu. Apenas continuou com a voz mais baixa. Dizem que quem anda pela praia sozinho ouve os sussurros do andarilho. Pegadas aparecem do nada, acompanhando as suas, como se ele estivesse te seguindo. Às vezes, ele te chama para o mar, e quem entra nunca volta. Clara tentou disfarçar o nervosismo, mas eu vi que ela estava desconfortável. Eu, por outro lado, não sabia se acreditava ou se era só uma daquelas histórias locais para assustar turistas. E tem gente que já desapareceu? Perguntei, tentando não parecer afetado. O pescador fez que sim com a cabeça. Muita gente, inclusive uma jovem da vila, minha sobrinha. Ela dizia que ouvia os sussurros todas as noites antes de desaparecer. A conversa terminou ali. Clara e eu ficamos em silêncio enquanto voltávamos para o nosso quarto. Ela tentava manter o tom otimista, dizendo que era só uma lenda para atrair atenção. Mas eu não estava tão certo disso. Naquela noite, não consegui dormir. Algo sobre aquela história mexeu comigo. Decidi sair para tirar algumas fotos noturnas. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e a praia estava deserta, como sempre. Andei até um ponto onde a luz do luar iluminava as ondas e comecei a ajustar minha câmera. Tudo estava tranquilo, ou pelo menos parecia, até que eu ouvi de novo. Os sussurros, baixos, mas claros. Palavras que não conseguia entender. Fiquei paralisado. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Respirei fundo e tentei me convencer de que era só o vento. Continuei tirando fotos, mas os sussurros ficaram mais altos, como se alguém estivesse se aproximando. De repente, senti algo. Um toque frio na minha nuca. Virei rápido, mas não havia nada. Então, olhei para a areia e lá estavam elas. Pegadas, surgindo do nada, vindo em minha direção. Minha respiração ficou pesada. O frio tomou conta do meu corpo e antes que eu pudesse reagir, senti um empurrão. Não sei como,
mas minhas pernas falharam e eu quase fui jogado para dentro da água. Corri de volta para a pousada, meu coração disparado. Clara me encontrou na entrada e eu mal conseguia falar. Ela tentou me acalmar, mas tudo o que eu conseguia dizer era: tem algo lá fora. Eu senti. Ele tentou me levar. Ela não soube o que responder. E pela primeira vez desde que chegamos, percebi que Clara também estava com medo. Na manhã seguinte, Clara estava estranhamente quieta. Não fez as piadinhas de sempre, não insistiu para que tirássemos mais fotos. Quando perguntei se estava bem, ela apenas disse: preciso resolver algo. Não dei muita atenção, pensando que ela só precisava de um tempo sozinha. Enquanto eu revisava as fotos na câmera, Clara disse que iria caminhar pela praia e me deixou na pousada. Algo nela parecia diferente. Preocupado, decidi esperá-la voltar antes de sair para explorar novamente. O tempo foi passando e Clara não voltava. O sol já estava alto no céu quando decidi ir procurá-la. Desci até a praia, chamando por ela, mas tudo o que encontrei foram suas sandálias e a bolsa abandonadas perto da água. Meu peito apertou. Corri pela areia, gritando seu nome, mas a única resposta foi o som das ondas e os sussurros. Eles estavam de volta, mais altos agora, ecoando ao meu redor como se estivessem dentro da minha cabeça. Foi então que vi pegadas, tão nítidas quanto as que tinha visto antes levando para o mar. Não eram só as de Clara. Outra marca as acompanhava, mais pesadas, profundas, mas que terminavam na espuma das ondas. Me ajoelhei ali, tentando entender o que estava acontecendo. Gritei o nome dela de novo, e foi quando algo me fez virar. Era como um vento frio passando por mim, quase um toque. Não havia ninguém, mas eu sabia que havia algo. Corri até a vila e chamei ajuda. Mas os moradores me olharam com aquela expressão de quem já sabe o desfecho. Ela foi levada, disse um senhor, balançando a cabeça. Não adianta buscar, o andarilho já a tem. Meu coração afundou. Clara, minha melhor amiga, estava desaparecida e ninguém parecia disposto a me ajudar. Sem outra opção, decidi que não podia ficar parado. Mesmo que os outros dissessem para eu esquecer, eu sabia que precisava tentar. Peguei um equipamento de mergulho que aluguei na vila e voltei para a praia. O mar estava gelado, mesmo sob o sol do meio-dia. Cada braçada parecia mais pesada, como se algo tentasse me puxar para baixo. Quando mergulhei fundo, a água parecia ficar mais escura, quase turva, mesmo em plena luz do dia. Foi então que vi. No fundo, espalhados como destroços, estavam restos de coisas que não deviam estar ali. Relógios, sapatos, colares, coisas que alguém havia perdido ou deixado para trás. Enquanto explorava, ouvi os sussurros de novo. Não sabia como era possível ouvir debaixo d'água, mas eles estavam lá, nítidos. E no meio do som, algo se moveu. Algo frio e pálido tocou minha perna. Foi rápido, mas real. Eu sabia que não estava sozinho ali embaixo. Subi à superfície, meu coração disparado, tentando me acalmar. Mas ao olhar para a praia, juro que vi uma sombra se movendo pela areia. Uma figura indefinida que desapareceu antes que eu pudesse focar os olhos. Voltei para a areia tremendo. Olhei para o horizonte, para o lugar onde Clara tinha desaparecido, e prometi a mim mesmo que encontraria uma forma de trazê-la de volta. Mas no fundo, eu sabia. Eu estava lidando com algo muito maior do que eu. Algo que talvez não pudesse ser vencido. Voltei para a pousada naquela tarde, completamente exausto e mentalmente desgastado. Os moradores da vila me encaravam como se soubessem algo que eu não sabia. Como se todos já tivessem aceitado o destino da Clara. Mas eu não conseguia. Não podia. Naquela noite sentei na areia da praia, perto do local onde Clara desapareceu. As ondas batiam na costa e o som era quase hipnotizante. Tudo estava tão quieto que parecia que o mundo havia parado. Até que os sussurros voltaram.
Dessa vez eram diferentes, mais altos, mais claros. Deixe-a. Levantei num pulo, o coração batendo forte. Quem está aí? Mostre-se! As pegadas começaram a aparecer na areia, surgindo de lugar nenhum, como se alguém invisível estivesse andando em minha direção. Minhas pernas travaram, mas eu gritei: "Por que você levou ela? O que você quer?" Os sussurros ficaram ainda mais altos, agora parecendo vir de todos os lados. Era como se estivessem dentro da minha cabeça. Tentei tapar os ouvidos, mas não adiantava. Senti o mesmo toque gelado da noite anterior, agora no meu ombro. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Ela está comigo agora. Essas palavras quase me derrubaram. Era como se algo estivesse tentando me quebrar, física e mentalmente. Mas eu não podia desistir. Não podia deixar Clara para trás. Gritei novamente: "Se você quer alguém, leve a mim, me leve, mas deixe ela ir." E então tudo ficou em silêncio. Por um momento pensei que aquilo havia acabado, que minha coragem, mesmo cheia de medo, tinha feito alguma diferença. Mas antes que pudesse respirar aliviado, senti algo me envolvendo, como se mãos invisíveis estivessem me puxando. Um frio insuportável tomou conta de mim. E então, escuridão. Quando acordei, já era dia. Eu estava deitado na areia, ensopado, com as roupas rasgadas e o corpo coberto de marcas vermelhas, como se algo tivesse me agarrado com força. Olhei ao redor, mas não havia sinal de Clara, nem das pegadas. Apenas o mar calmo, como se nada tivesse acontecido. Voltei para a vila em silêncio, ignorando os olhares curiosos dos moradores. Peguei minhas coisas, deixei o pagamento na pousada e fui embora o mais rápido que pude. Não podia mais ficar ali. Aquela praia havia levado algo precioso de mim, e por mais que eu quisesse, eu sabia que nunca teria respostas. De volta à cidade, tentei seguir minha vida, mas os sussurros me perseguiam. Durante a noite, nos momentos de silêncio, eu os ouvia de novo, como se eles estivessem me chamando de volta. Escrevi um artigo sobre o que aconteceu, alertando as pessoas a nunca visitarem a Praia do Silêncio. Alguns acreditaram, outros acharam que era só uma tentativa de chamar atenção. Mas não me importo. Eu sei o que vivi. Eu sei o que perdi. Meses depois, recebi uma carta anônima com apenas uma frase escrita: "Ela está comigo agora." E é isso. Esse é o meu relato. Acreditem ou não, a Praia do Silêncio nunca será esquecida por mim. E se você ouvir os sussurros, corra. Tudo começou com uma ideia idiota que parecia genial na hora. Eu e Rafael, meu parceiro de aventuras no mar, decidimos investigar uns boatos sobre um navio naufragado perto de uma ilha perdida no meio do nada. A gente sempre adorou mergulhar e explorar coisas antigas, então, pra gente, era só mais um dia emocionante na água. O mar estava tranquilo quando saímos. O sol brilhava e o vento ajudava o barco a deslizar fácil. A gente brincava, falava sobre o que podia encontrar. Talvez moedas antigas, ossos de pirata, essas coisas que só dois caras sem noção podem imaginar. Mas como tudo que parece fácil, deu errado. Do nada, as nuvens começaram a se formar. Primeiro, só umas cinzas no horizonte. Depois, uma tempestade que parecia ter saído de um filme de desastre. O barco começou a balançar feito louco e o Rafael gritava algo que eu não conseguia ouvir por causa do barulho do vento e da chuva. A única coisa que conseguimos fazer foi seguir a corrente até uma ilha que apareceu à nossa frente. Quando chegamos perto, eu já sabia que tinha algo estranho. A praia parecia abandonada, mas não era só isso. As árvores na beira tinham uns galhos retorcidos, quase como se estivessem nos apontando. Rafael ancorou o barco e a gente correu para a praia, encharcados, tremendo, mas aliviados por estar fora da água. Enquanto montávamos nosso pequeno abrigo, o silêncio da ilha começou a pesar.
Não tinha barulho de pássaros, nem som de ondas batendo. Nada. Era um vazio tão esquisito que parecia que a ilha estava segurando a respiração. Só um lugar estranho, nada demais, pensei. Como eu estava errado. A noite chegou rápido. A tempestade diminuiu, mas não desapareceu completamente. Relâmpagos ainda cortavam o céu, iluminando as árvores bizarras por alguns segundos, antes de tudo voltar à escuridão. Rafael estava tenso, e eu tentava fingir que estava tranquilo. Ele montou uma fogueira improvisada, mas mesmo assim, o frio parecia vir de dentro da ilha, não do vento. Foi aí que a gente começou a ouvir. Não sei explicar direito. Era como um sussurro, mas não era um som normal. Parecia que vinha de todas as direções e ao mesmo tempo de lugar nenhum. Ouviu isso? Rafael perguntou, a voz tremendo. Eu só consegui balançar a cabeça. Ele não quis ficar parado. Disse que ia dar uma olhada ao redor, ver se tinha algo ou alguém por perto. Pegou a lanterna e sumiu no meio das árvores. Fiquei sozinho e cada segundo parecia uma eternidade. Eu juro que comecei a ver sombras se movendo entre as árvores, mas podia ser minha cabeça pregando peças. Rafael voltou uns 10 minutos depois, mais pálido do que já era. Ele só disse: "Tem alguém aqui, eu vi." E isso foi o suficiente para a gente decidir que ninguém mais ia dormir naquela noite. Sentamos perto da fogueira, de costas um para o outro, e esperamos o amanhecer, torcendo para que o dia trouxesse alguma resposta. Ou pelo menos, segurança. Mas o que ele trouxe foi pior. Muito pior. Quando o sol finalmente começou a aparecer, parecia que a ilha inteira tinha mudado. Aquela sensação esquisita da noite ainda estava lá, mas agora dava para ver mais coisas. A primeira coisa que notamos foi que a tempestade tinha jogado um monte de destroços na praia. Partes de barcos quebrados, caixotes destruídos, pedaços de redes. Mas o que me gelou foi encontrar uma bota ainda com lama seca, como se alguém tivesse acabado de usá-la. "Isso aqui tá errado", Rafael murmurou. Eu sabia que ele estava certo, mas a gente precisava entender o que estava rolando. Então, decidimos explorar um pouco mais. Andamos pela praia, seguindo a linha dos destroços, até que encontramos uma pedra enorme, meio escondida na beira da floresta. E cara, aquela pedra tinha umas marcas que pareciam saídas de um pesadelo. Eram desenhos estranhos, meio tribais, mas ao mesmo tempo sombrios. Pareciam mostrar figuras humanas cercadas por algo que lembrava tentáculos ou raízes, não sei dizer ao certo. "Isso é algum tipo de aviso, cara", Rafael disse, mas como dois idiotas que somos, ignoramos o óbvio. Voltamos para o barco, prontos para sair daquela ilha maldita. Foi aí que o pavor bateu de verdade. O barco estava diferente. Tinha marcas arranhadas no casco, como se algo tivesse tentado subir. As cordas que prendiam a âncora estavam soltas, como se alguém ou alguma coisa tivesse mexido. E o pior, dentro do barco tinha uma trilha de areia molhada, indo do convés até a borda. "O que está acontecendo aqui?" eu perguntei, mas ninguém tinha resposta. A gente não perdeu tempo. Rafael tentou ligar o motor do barco, mas ele só tossia e engasgava. Mexemos em tudo que dava, mas nada funcionava. Sem outra opção, decidimos usar os remos para sair dali. Só que enquanto a gente remava, algo começou a mudar ao nosso redor. A bússola, que sempre estava no painel do barco, girava sem parar. A água ficou estranha, meio oleosa, e uma neblina começou a se formar rápido, como se estivesse surgindo do nada. Rafael estava começando a entrar em pânico. "A gente tem que sair daqui agora!" ele gritava, mas os remos pareciam não fazer diferença. De repente a água explodiu ao nosso lado, jogando gotículas em cima da gente. "O que foi isso?" Rafael gritou. Eu olhei para o lado e juro que vi algo grande, escuro, deslizando rápido por baixo do barco. O pânico tomou conta. Rafael tentou se levantar, mas foi aí que aconteceu. Algo, e eu nem sei dizer o que era, agarrou a perna dele. Não deu nem tempo de reagir.
Ele foi puxado com tanta força que desapareceu na água antes de eu conseguir gritar. Tudo que eu consegui ouvir foi o som do grito dele sendo abafado pela neblina. E depois disso, silêncio. Eu remei feito um louco, sem olhar para trás. A neblina parecia me cercar, mas eu continuei, com os braços queimando e o coração quase saindo pela boca. Quando a neblina começou a sumir, eu vi a luz do amanhecer ao longe. De alguma forma, eu tinha saído daquela maldita ilha. Mas a que custo? Quando os pescadores me encontraram na manhã seguinte, eu estava um trapo humano. Mal conseguia falar, as mãos tremiam tanto que eu não conseguia nem segurar o copo d'água que me deram. Tudo que eu conseguia repetir era: eles pegaram ele, eles pegaram o Rafael. Mas ninguém parecia levar a sério. O que você estava fazendo sozinho numa ilha dessas? Tá delirando, rapaz. Um dos pescadores disse, achando que eu estava só desidratado ou louco. Mas eu sabia o que tinha visto. Sabia o que tinha acontecido. Eles me levaram para o vilarejo mais próximo. E mesmo depois de comer e descansar, a sensação de estar sendo observado não passava. À noite, quando fechei os olhos, tudo voltou. Eu vi o Rafael sendo puxado de novo. Vi a água preta, ouvi os sussurros. Só que dessa vez, parecia que eles estavam mais próximos, como se falassem direto na minha cabeça. Acordei suando, com o coração disparado. Fiquei olhando pela janela, esperando o amanhecer, mas então ouvi algo. Volte para a ilha. Era a voz do Rafael, eu juro. Mas ele estava morto, eu tinha certeza disso. Mesmo assim, não consegui mais dormir. Passei os dias seguintes perdido em pensamentos, tentando convencer os outros de que a ilha era real, de que algo lá não queria que ninguém saísse. Só que ninguém acreditava. Um velho pescador me disse que muitos já tinham falado dessa ilha, mas que ninguém nunca voltava inteiro de lá. Essa ilha não devia existir, ele disse. E na hora, eu entendi que o pior ainda não tinha acabado. Eu tentei seguir minha vida depois disso, mas era impossível. Onde quer que eu fosse, tinha a sensação de que alguém me observava. Às vezes, na praia, jurava ouvir o Rafael me chamando, sempre do mar. Comecei a evitar a água, mas ela parecia me encontrar de qualquer jeito. Até em casa, quando estava sozinho, ouvia goteiras que não existiam e o som de algo se arrastando. Depois de meses, resolvi escrever tudo o que aconteceu. Achei que colocar isso no papel ia ajudar. Talvez até me livrar do peso. Mas enquanto escrevia, senti que eles estavam ali. Era como se, ao relembrar, eu tivesse convidando aquelas coisas de volta. Então, fiz a pior besteira da minha vida. Voltei à costa para tentar enfrentar aquilo de uma vez por todas. Queria respostas ou, sei lá, acabar com o que me perseguia. Quando cheguei, tudo estava diferente. A neblina que vi naquela noite tinha voltado, mas agora estava mais forte. Eu não conseguia ver nada além de alguns metros à minha frente. E foi ali, no meio daquilo tudo, que ouvi claramente a voz do Rafael. Me ajuda. Ela vinha do mar e, sem pensar, comecei a caminhar. Cada passo que eu dava, sentia como se o chão sumisse, mas eu continuava. Até que vi uma sombra no meio da névoa. Era ele, só que não era. Os olhos não eram dele. A pele estava pálida e um sorriso estranho deformava seu rosto. Ele estendeu a mão e quando eu recuei, a neblina engoliu tudo. Não sei como consegui sair de lá, mas quando voltei para casa, uma coisa ficou clara. Eu não escapei. A ilha me deixou ir, mas eles ainda estão aqui. Se você ouvir essa história e decidir se aventurar, faça um favor a si mesmo. Não vá. Porque se você for, não vai voltar. Assim como eu, nunca voltei realmente. Sabe quando você só quer sumir do mundo por uns dias? Era exatamente assim que eu me sentia. Então, decidi alugar um chalé isolado perto de uma praia deserta. Não era nada luxuoso, mas tinha o básico: cama,
cozinha e o principal, silêncio absoluto. Só eu e o som do mar. No terceiro dia, enquanto caminhava na areia ao pôr do sol, notei algo estranho. A maré estava recuando, deixando uma área da praia que parecia intocada há anos. Entre as conchas e algas, vi algo diferente, algo inquietante. Era uma boneca. Ela estava meio enterrada, com o corpo coberto de areia, mas o rosto, mesmo desgastado, era fácil de reconhecer. A porcelana estava rachada e os olhos, bem, eles simplesmente não existiam. As órbitas eram 2 buracos vazios que pareciam olhar diretamente para mim. Peguei a boneca, sentindo uma mistura de curiosidade e arrepio. Era velha, mas bonita de um jeito sinistro, sabe? Pensei em deixá-la lá, mas algo me fez levar a boneca comigo. Talvez fosse a ideia de que ela era um objeto perdido, um pedaço de história esquecido pelo tempo. No chalé, coloquei a boneca em cima da mesa da cozinha. Não parecia grande coisa, mas, ao mesmo tempo, ela dominava o ambiente, como se todo o chalé girasse em torno dela. Ignorei isso, jantei rápido e fui dormir. Naquela noite, tive um sonho estranho. Estava na praia de novo, mas não era um pôr do sol tranquilo. O céu estava escuro e a boneca estava lá, olhando para mim com olhos que ela não tinha antes. Acordei no meio da noite com um frio que nem o cobertor conseguiu segurar. Acordei me sentindo um pouco idiota por ter ficado tão impressionado com um sonho. Mas assim que entrei na cozinha, percebi algo estranho. A boneca não estava na mesa onde eu tinha deixado. Ela estava no chão, de pé, encostada na cadeira, como se tivesse sido colocada lá. Ok, deve ter sido o vento, pensei. Mas as janelas estavam fechadas e a porta também. Resolvi ignorar. Eu estava ali para descansar, não para me preocupar com brinquedos quebrados. Conforme o dia passou, comecei a notar mais coisas esquisitas. Objetos pareciam mudar de lugar. Meu relógio de pulso, que eu tinha deixado no banheiro, apareceu no sofá. As cortinas balançavam levemente, mesmo com as janelas fechadas. À noite, as coisas pioraram. Enquanto lia um livro, ouvi um som vindo da cozinha. Era um rangido, como se alguém estivesse arrastando uma cadeira. Meu coração disparou, mas com coragem ou teimosia, fui conferir. Quando cheguei lá, quase deixei o livro cair. A cadeira estava virada e a boneca estava sentada nela, olhando na direção da porta. Era impossível que ela tivesse se movido sozinha. Ainda assim, me forcei a pensar que eu devia estar exagerando. Decidi guardá-la dentro de um armário, numa prateleira alta. Se não estiver à vista, não vai me incomodar, pensei. Mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. Naquela noite, mal consegui dormir. O barulho dos galhos batendo na janela parecia mais alto. E havia algo mais. Um som suave, como sussurros. Era impossível saber de onde vinha, mas parecia estar dentro do quarto. Quando finalmente adormeci, tive outro sonho. Desta vez, estava no chalé. A boneca estava em pé no canto do quarto e uma sombra de uma criança aparecia atrás dela. Acordei suando frio, com a certeza de que aquela coisa não devia estar comigo. Na manhã seguinte, eu sabia que não podia ignorar aquilo. A boneca estava de volta à mesa da cozinha, mesmo depois de eu ter trancado no armário. Ela parecia me desafiar. Então, decidi sair do chalé e procurar respostas. O vilarejo mais próximo era pequeno, com casas simples e pessoas que claramente não estavam acostumadas com estranhos. Entrei em uma lanchonete e comecei a conversar com a atendente, uma senhora simpática chamada Dona Lúcia. Quando mencionei a boneca, o sorriso dela sumiu. "Você encontrou na praia?" Ela perguntou, com uma expressão preocupada. Assenti e ela respirou fundo antes de continuar. "Dizem que há muitos anos uma menina desapareceu naquela praia. O nome dela era Clara. Era uma criança doce, mas um dia ela simplesmente sumiu. Tudo o que encontraram foi a boneca dela enterrada na areia.
Fiquei em silêncio, sentindo um frio na espinha. Dona Lúcia continuou. Algumas pessoas dizem que a boneca está amaldiçoada, que traz má sorte para quem a pega. Tentei não demonstrar que aquilo estava me afetando, mas ela percebeu. Se eu fosse você, levava essa coisa de volta. Tem coisas que é melhor deixar onde estão. Saí da lanchonete com mais perguntas do que respostas. Será que era só uma lenda local? Ou havia algo de verdade naquela história? Quando voltei ao chalé, estava decidido a me livrar da boneca. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, encontrei algo que me fez parar. No chão da sala, havia marcas de mãos pequenas, como se uma criança tivesse caminhado por ali, com as mãos sujas de areia. Naquela noite, os eventos estranhos atingiram um novo nível. Enquanto eu tentava dormir, ouvi passos no telhado. Não eram leves, como de um gato ou pássaro. Eram pesados, como se alguém estivesse andando ali. Meu coração disparou, mas fiquei imóvel, esperando que parasse. Então, ouvi uma risada baixa, como de uma criança, vindo do corredor. Peguei meu celular para usar a lanterna e saí do quarto, tremendo de medo. No corredor, a boneca estava sentada no chão, olhando diretamente para mim. "Chega!" Gritei, pegando a boneca e jogando-a no armário com força. Tranquei a porta e voltei para o quarto, tentando me convencer de que estava no controle. Mas enquanto me deitava, algo aconteceu que me deixou completamente apavorado. A porta do armário começou a bater, como se alguém estivesse lá dentro tentando sair. Tentei ignorar, mas o som ficou mais alto e mais forte. Quando finalmente criei coragem para abrir a porta, a boneca não estava lá. Em vez disso, havia um diário antigo, com a capa mofada e as páginas amareladas. Comecei a folhear o diário, que parecia pertencer à mãe da menina desaparecida, Clara. Os textos descreviam como a mãe começou a perceber mudanças na filha antes do desaparecimento. Clara falava sozinha e dizia que a amiga da boneca a visitava durante a noite. O diário terminava abruptamente, com a mãe dizendo que havia trancado a boneca no armário do chalé. Fechei o diário com as mãos tremendo. Aquilo explicava por que a boneca estava ali, mas não explicava por que parecia estar viva. Eu sabia que não podia mais ignorar. Algo estava ligado àquela boneca. E eu precisava descobrir o que antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, decidi que a boneca tinha que voltar para onde a encontrei. Não importava o que acontecesse, ela não ficaria mais comigo. Peguei uma sacola, coloquei a boneca dentro e fui direto para a praia. Enquanto caminhava pela areia, o vento parecia mais forte do que o normal. Quase como se a praia quisesse me empurrar para longe. Cada passo que eu dava parecia mais pesado e a sacola parecia ganhar peso também. Cheguei ao local onde havia encontrado a boneca e comecei a cavar um buraco com as mãos. Não sabia exatamente o que fazer, só queria devolvê-la e sair dali o mais rápido possível. Mas assim que comecei a enterrar a boneca, ouvi algo que me fez congelar. Era um grito de criança. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Só o mar, a areia e o vento. Continuei cavando, mais rápido agora, e enterrei a boneca. Enquanto a cobria com areia, senti uma onda de alívio. Mas quando me virei para sair, percebi algo que fez meu coração parar. As marcas de mãos na areia. Elas não estavam ali antes e levavam direto até onde eu estava de pé. Corri de volta para o chalé, tentando afastar a sensação de que algo ou alguém estava me seguindo. Chegando lá, tranquei a porta e tentei me acalmar. Mas ao entrar na sala, percebi que minha tentativa de me livrar da boneca tinha falhado. Ela estava lá, sentada no sofá, como se nunca tivesse saído dali. Aquilo foi a gota d'água. Peguei a boneca e a joguei no chão com força. "O que você quer de mim?" Gritei, sentindo a raiva e o medo tomarem conta. Para minha surpresa, o silêncio foi quebrado por um som baixo e contínuo. Uma risada infantil ecoando pela sala. Então, algo começou a acontecer.
As luzes começaram a piscar e o ar ficou gelado. Senti uma presença no ambiente, algo que não podia ver, mas sabia que estava lá. De repente, vi uma sombra no canto da sala. Era uma figura pequena, como de uma criança, mas havia algo errado nela. O rosto era borrado e os movimentos não pareciam humanos. A figura se aproximou da boneca e, com uma voz baixa e distorcida, murmurou algo que não conseguia entender. Então, tudo ficou claro. A boneca não era apenas um brinquedo. Ela era um canal, uma âncora para algo muito mais sombrio. Em meio ao pânico, lembrei do diário. As palavras da mãe de Clara pareciam ecoar na minha mente. Ela só quer descansar. Respirando fundo, tentei falar com a sombra. Eu vou ajudar você, prometo. Mas você precisa me dizer o que aconteceu. A figura parou e o ambiente ficou em silêncio absoluto. Então as visões começaram. Eu estava na praia, mas não era o presente. Era como se eu estivesse dentro de uma memória. Vi Clara brincando com a boneca, feliz. Mas então, um homem apareceu. Ele a agarrou e a levou para longe, deixando a boneca para trás. A visão mudou, mostrando Clara chorando em uma caverna, chamando pela mãe. Meu coração apertou. Eu sabia o que precisava fazer. Voltei para o presente, ainda tremendo, e olhei para a boneca. Eu vou encontrar você. Prometi. Com a promessa ainda ecoando na minha cabeça, peguei uma lanterna e fui direto para a praia. Eu sabia que precisava encontrar a caverna da visão. Não importava o medo ou o cansaço, Clara merecia descansar em paz. A noite estava especialmente escura e o vento parecia carregar sussurros. A maré estava mais baixa do que o normal, revelando áreas da costa que antes estavam submersas. E então eu vi uma abertura na rocha quase escondida entre as sombras. Entrei na caverna com o coração disparado, iluminando cada canto com a lanterna. O cheiro era de mofo e algo metálico, como ferrugem. Meu estômago revirou quando vi marcas nas paredes, feitas por mãos pequenas. Elas estavam lá, como na visão. Mais adiante, encontrei um pequeno espaço, quase como uma sala. No centro, havia um monte de areia e minha respiração parou. Algo me dizia que ali estavam os restos de Clara. Enquanto cavava, ouvi passos atrás de mim. O medo me fez congelar, mas ao me virar, vi apenas a sombra de Clara, parada na entrada da caverna, olhando para mim. Seus contornos estavam mais definidos agora, e seus olhos transmitiam algo que eu não conseguia decifrar. Alívio, talvez? Continuei cavando até encontrar algo duro. Era um pequeno crânio, acompanhado de ossos minúsculos. Meu coração quase parou, mas ao mesmo tempo senti que estava fazendo a coisa certa. Com cuidado, peguei os restos e os levei até o cemitério local. Lá, consegui um pequeno espaço para enterrá-los adequadamente. Enquanto colocava os ossos no chão, sussurrei: agora você pode descansar. Quando terminei, senti um calor estranho ao meu redor, como se uma presença me envolvesse. Ao olhar para o lado, vi Clara pela última vez. Ela estava sorrindo e atrás dela, a boneca estava no chão, completamente intacta, mas com os olhos restaurados. A sombra desapareceu e o silêncio tomou conta do lugar. Voltei para o chalé naquela noite com a sensação de que algo finalmente havia acabado. Os fenômenos estranhos nunca mais aconteceram. E a boneca? Eu a deixei no túmulo de Clara. Era o lugar dela, afinal. Agora, sempre que volto àquela praia, sinto que Clara está ali, não como uma presença assustadora, mas como uma memória que finalmente encontrou paz.